Eu juntei os universos de Alice e Peter Pan e transformei em um livro ilustrado por mim e vou mostrar nesse vídeo todo esse projeto. Aproveita e já se inscreve no canal para continuar acompanhando outros projetos de arte e design como esse. Esse é o livro, essa é a primeira versão. É a versão que eu entreguei e apresentei no meu TCC. Ela já está um pouquinho destruída porque ficou lá na faculdade. E depois eu vou mostrar coisas que eu fiz naquela época e que deram um pouco errado. E essa segunda versão é uma que eu fiz recentemente porque eu queria ter uma outra versão do livro pra mim. Então vou começar apresentando ele pra vocês. A capa é pra ser dupla. Então se você começar de um lado ou do outro livro, não faz diferença. E até o título também, ele dá pra ser lido dos dois jeitos, né? Então quando você vira a capa, continua tudo normal. Eu fiz alguns adesivos para colar na capa, porque eu queria que ele fosse uma espécie de diário de aventuras, que você fosse colecionando coisas e colando nele. Então, nas duas capas tem adesivos temáticos de cada universo. Esse aqui seria o da Alice e esse aqui seria o universo do Peter Pan. A lombada também funciona dos dois jeitos, você pode ver tanto de um lado quanto do outro, que vai da leitura. A gente tem a folha de guarda, que também é temática, né? Uma é diferente em cada lado. E a do Peter Pan é com essa estampa. Essa estampa, inclusive, saiu da roupinha dele. E esse livro ele foi feito todo artesanal, eu fiz tudo à mão. Aí tem essa parte com o título. E aí tem essa capinha aqui. Ele funciona como uma espécie de diário. Um diário é da Alice e o outro diário seria da Wendy, porque eu achei que faria mais sentido do que o Peter Pan escrever. E nessa parte aqui, eu coloquei tanto essa partezinha do diário quanto essa ficha técnica aqui do trabalho como adesivos, para dar um certo relevo e criar essa coisa de uma coisa construída manualmente mesmo. Aí logo no comecinho a gente tem algumas páginas de diário. São 2 dias de diário e é um contexto de como se tivesse acabado de acontecer a história deles. Então, no caso da Wendy, é depois que ela volta da Terra do Nunca. E no caso da Alice, é quando ela volta do País das Maravilhas. E aí tem uma parte contextualizando esse retorno e uma segunda parte como se elas estivessem invertendo. Então a Alice vai pra Terra do Nunca e a Wendy vai pro País das Maravilhas. E aí a gente já começa com as ilustrações. Então sempre tem uma ilustração do universo da Alice e uma ilustração de cabeça para baixo do universo do Peter Pan. E se você tá lendo o livro ao contrário, inverte. Então a do Peter Pan fica de cabeça para cima e a da Alice invertido. Então eu fui escolhendo nas duas histórias pontos que eram semelhantes, por exemplo, aqui a gente tá falando de chapéu, ou então pontos que eram completamente opostos. Essa aqui é a minha ilustração favorita, que é sobre a queda, e o outro é sobre voar, né, que as crianças voam. E aí eu fui fazendo essas comparações. E aí quando a gente chega no meio do livro, a coisa inverte. Então aqui a gente tem nome dos personagens do universo da Alice e aqui a gente tem nome dos personagens do universo do Peter Pan. Na versão original tem um mapa, que seria um mapa de todos os universos fantásticos juntos. Que foi uma viagem que eu quis fazer. Inclusive naquela parte de trecho de diário, tanto a Wendy quanto a Alice, elas encontram esse mapa. E é desse jeito que elas trocam de universo. Elas descobrem que tem outros universos. E aí eu fiz esse mapa meio fictício, juntando vários universos que existem. Também uso a mesma paleta de cores, então no da Alice vocês podem ver que sempre tem o rosa, o amarelo e o roxo. E no do Peter Pan é sempre o laranja, o verde e o azul. Essa também é uma parte muito boa, que é do endereço da Terra do Nunca, por exemplo. E aqui a gente já chega no outro lado do livro, né, que seria o diário da Wendy. Com relação ao livro original, que foi o que eu apresentei,
algumas coisas ficaram diferentes e algumas coisas eu percebi que não deram muito certo no processo. Eu tentei fazer a lombada com um papel diferente, porque eu queria que ela ficasse mais rústica. Aqui eu já fiz na mesma impressão. E ficou muito bonito ficar essa divisão, porém ela ficou bem frágil. Ela deu uma rasgadinha aqui de tanto abrir. Outra coisa que eu fiz foi fazer os cantos arredondados, que acho que fica um acabamento muito legal, mas deu um certo trabalhinho, porque eu tive que fazer um por um cortando, porque ele foi todo feito manual. Outra coisa que eu também fiz foi usar um papel diferente. Nesse aqui, o original, é um papel mais amarelado, eu usei o papel Pollen. Aqui, como eu queria uma coisa mais simples de reproduzir, eu já usei o crochê mesmo. Olha a diferença de cor dos dois. Mas na hora de imprimir as cores chapadas, em alguns pontos, por exemplo aqui, ó, não aparece. Eu acho que ficou um resultado legal, mas ela dá uma falhada. Não fica tão lisinha a impressão quanto se a gente pega um aqui, ó, por exemplo. Você consegue ver que tem uma textura. Outra coisa que não funcionou foi que, como aqui no meio tem o mapa, na hora de fazer os cantos arredondados, acabou fazendo um furo no mapa. Se vocês conseguirem ver, ó, o mapa ficou com esse furinho, pra na hora que ele ficasse dobrado, ele ter o mesmo cantinho arredondado. E uma outra coisa que eu fiz também, isso tem nos dois, é que a fonte que eu usei para escrever o diário da Wendy é diferente da fonte que eu usei para escrever o diário da Alice, para dar a impressão de que eram duas pessoas mesmo. E resumindo é isso, foi um livro todo feito à mão, encadernado também, ó. A costura tá meio separada porque é artesanal mesmo, eu não tenho tanta habilidade assim, mas ele foi todo costurado. E ficou muito fofo.